Livro de Isaías, capítulo 42, o versículo é 8. Diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu quero transmitir algo que está no meu coração. Deus nos chamou para ser representante dele e não substituí-lo. Infelizmente, tem muita gente que, em vez de representar a Deus, porque foi chamado por Deus, quer substituí-lo, se achando superior, se achando melhor. Isso não é novo. Antes mesmo da criação da humanidade, existia um ser que ainda existe, hoje é demônio, o tal do Lúcifer, que era um anjo de luz, que um dia se corrompeu por causa do seu orgulho. Ele é chamado de pai da mentira, começou a querer ser superior a Deus, queria tomar o trono de Deus. Olha que coisa, e fez um motim. Provocou uma rebelião no céu. E é interessante que ele tinha um melhor pastor, um melhor líder, mas mesmo assim se corrompeu. E ele não somente mais, ele conseguiu corromper uma terça parte dos anjos. Todos eles se rebelaram. Tendo Deus como seu Senhor, como seu superior, eles se perderam. Eles estavam num ambiente de glória. O apóstolo Paulo ele chegou a dizer que o que o olho não viu e que não subia ao coração humano é que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós podemos ver que mesmo eles tendo o melhor líder, eles se perderam. O orgulho entrou no coração. Ele já não se contentava de ser um auxiliar, vamos dizer assim. Ele queria ser mais. E por que isso aconteceu? Por causa da sua aparência. Ele foi o anjo mais lindo que Deus criou. A Bíblia diz que ele era coberto de pedras preciosas, é o que a Bíblia diz. Ele foi criado para proteger. Ele andava nas pedras fogueadas. Estava no átrio do Senhor. Mas ele cobiçou o lugar de Deus porque ele viu Deus dando ordens. Ele viu Deus, o Todo-Poderoso, assentado no trono glorioso. Ele disse: eu quero esse lugar para mim. Eu preciso tomar esse lugar para mim. Aí ele começou a maquinar uma rebelião, uma revolta no céu. Porque ele queria ser Deus. Você pode ler Ezequiel 28 e você pode ler Isaías capítulo 14. Ele disse: eu vou subir ao céu, eu vou ser melhor do que Deus. Ele queria status. Ele queria ser Deus. E aqui Deus está falando: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, a minha honra, eu não vou dar para ninguém, não vou repartir com ninguém. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Os louvores são para mim, não são para as imagens de escultura. Isso aqui é muito profundo e muito forte. Porque também nos dias de hoje, tem gente que tem a síndrome de Satanás, que quer ser Deus. Tem gente que já se acha Deus. Jesus ele disse que nos últimos tempos alguém iriam dizer que seria o Cristo, que seria o Messias. E o diabo tem corrompido até servos de Deus. Ele conseguiu corromper a Eva. Porque ele fala para Eva assim: foi assim que Deus disse, de toda a árvore do jardim comereis? E ela falou: sim, é verdade. Mas essa aí eu não posso comer, porque é a árvore da ciência do bem e do mal. E a serpente, que era o Satanás, disse assim: não, Deus sabe que se você comer, você vai ser como Deus. Você entendeu?
Você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser como Deus. Isso despertou nela, opa, você como Deus? O Criador, aquele que criou o paraíso, fez os animais e tudo, porque imagine como que era o paraíso. Então ela ficou deslumbrada, então também vou ter esse poder. Só que ela foi criada para ser representante de Deus nessa terra. E foi enganada, comeu do fruto e você conhece a história. Porque também, assim como Lúcifer lá no céu, ele estava num ambiente glorioso, tinha comunhão com Deus, andava com Deus. E perderam tudo isto. E hoje nós podemos ver, irmãos, muitas pessoas que acham que não precisam mais de Deus. Já se acham o próprio Deus. Inclusive eles dizem, eu, e não o Senhor. Muitas pessoas chegam até a dizer, eu não preciso mais daquele livro, se referindo à Bíblia. Eu já tenho experiência, eu tenho um conhecimento. Outros se acham mais espirituais que outros para profetizar, mandar recados. E o falso profeta, que quer ser Deus, muitas das vezes, ele fala que foi Deus que falou. Mas não, Deus não falou nada. O falso profeta, ele sim Deus a si mesmo. Ele manipula, ele faz a cabeça das pessoas. O falso profeta é fácil de você discernir, julgando pelas escrituras, mas geralmente o falso profeta está preocupado com o principal, o vil metal, o dinheiro. Toma cuidado, porque esse ser ardiloso, ele continua fazendo a mesma coisa. A Bíblia fala da igreja de Laodiceia. O Senhor me deu um entendimento alguns anos atrás. Era uma igreja muito rica, uma igreja poderosa. Só que Jesus não dirigia mais aquela igreja. Eles deixaram Jesus do lado de fora. Porque esse versículo dentro do contexto, Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e comigo. Ali no contexto, quer dizer que Jesus já não dirigia aquela igreja, eles não deixavam. Eles se achavam dono da igreja, eles se achavam o Deus da igreja. É como Diótrefes. E quando a pessoa se acha o dono do lugar, trazendo aqui para a igreja, vai ter problemas. Porque a pessoa está preocupada com o status dela, com o trono dela, e ela quer ser superior, ela não se rebaixa, ela não se humilha. Pelo contrário. E se for possível para fazer alguma coisa para prejudicar alguém, para segurar o trono, ela vai fazer isso. É só lembrar de Satanás, que está por detrás disso. E ainda faz a cabeça de alguns. Como Satanás fez a cabeça de alguns. Prometendo com certeza a eles cargos. Se vocês estiverem do meu lado, vocês vão ter as melhores posições no meu reino. Porque eu vou ser Deus, vou ser semelhante a Deus, até superior a Ele. Eu vou colocar o meu trono acima dele. Tem muita gente usada por Satanás, que pensa que é Deus, e está prejudicando a sua obra, quer a glória para ela, quer chamar atenção para ela. Não glorifica mais o Senhor, glorifica ela. Quer ser endeusada, quer ser aplaudida. Por isso que Jesus ele disse, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 em diante, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus disse, muitos vão me dizer naquele dia, eu profetizei, eu curei, operei sinais, prodígios e maravilhas, ganhei muitas almas. Vendi muitos discos. Jesus fala, eu não te conheço. Eu não te conheço. Aparta-te de mim para o fogo eterno. Porque muitas pessoas hoje em dia
estão com a sua mente cauterizada e fala que a Bíblia é um livro ultrapassado. E quem é da palavra e é usado na palavra se tornou uma pessoa ultrapassada para ela. Ela já acha que sabe de tudo. Ela se acha mais capacitada. Que hoje é outro momento, mas a palavra não muda. A Bíblia diz que a palavra permanece para sempre no céu. Que céus e terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. E por que que isso está acontecendo? Porque a pessoa não quer mais que Jesus lidere a igreja. Como lá em Apocalipse 3:20, ele está do lado de fora, batendo e ninguém está ouvindo. Ele quer entrar e não deixam Jesus entrar. E se Jesus entrar, vai ter banquete, vai ter festa. Mas não. Depois você lê Apocalipse 3 a respeito da carta de Laodiceia, dirigida a Laodiceia. Jesus mesmo ditou e João escreveu. Hoje nós estamos vendo isto. A pessoa acha que a igreja é propriedade dela, que o ministério é propriedade dela, que o obreiro é propriedade dele, que os dízimos e as ofertas são prioridades dele. Está enganado. É de Deus. E nós vamos prestar contas a Deus de tudo que fazemos. Quem tem que tomar a direção da obra é Jesus, a igreja dele. Como eu disse aqui do início, Jesus nos chamou para sermos representantes dele, não substituí-lo. E, infelizmente, em alguns lugares, substituir o Deus e colocar outra coisa no lugar. Isso é muito sério. O orgulho precede a queda. Por isso que Satanás caiu. Só que Satanás não quer ir sozinho, ele quer levar outros com ele. E nós estamos vendo muitas pessoas sendo lesadas, sendo influenciadas por não ter discernimento e sabedoria. Conseguem fazer a cabeça delas. A Bíblia fala no livro de Reis que Adonias usurpou o reino. Davi ainda estava vivo, seu pai, mas era de Salomão, que seria o próximo rei, mas ele era o mais velho e falou, não, eu vou reinar. Aí por detrás, ele começou a trabalhar nos bastidores, trouxe alguns sacerdotes, trouxe alguns profetas para o seu lado, alguns conselheiros, e chamou outros que não sabiam o que estava acontecendo, mas estavam participando também junto e nem sabia o que está acontecendo. E estava lá sorridente, participando, até que a buzina toca e Salomão se assenta no trono. Aí aqueles que estavam ali envolvidos saem disparada, porque eles estavam num plano diabólico e maligno e não sabiam. Estavam sendo influenciados. E tem muita gente em mente fraca. Tem muita gente que não consegue ter discernimento, não consegue julgar as profecias. Hoje, Deus me deu uma palavra que no dia de Pentecoste, quando Jesus batizou as pessoas com o Espírito Santo, 120 com o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas estranhas. E é maravilhoso essa bênção, que não é batizado com o Espírito Santo. Você precisa buscar o batismo, porque é algo glorioso. E diz a palavra que alguns dos judeus de várias cidades estavam ali, que na festa de Pentecoste vinha gente de todos os lados para participar dessa festa. E aí diz a palavra de Deus que alguns ouviram falar em línguas e ele fala, esse pessoal está louco. Esse pessoal está embriagado. Começaram a zombar deles, estão bêbados, logo essa hora da manhã. Mas não, ali era algo sério, algo espiritual, dirigido por Deus. Que até então, depois, Pedro ele prega e fala, não, eles não estão bêbados a essa hora. Isso aqui foi profetizado pelo profeta Joel. E aí se cumpriu. Ele começou a ministrar, ele falou, e o que a gente faz para receber isso, para receber a salvação? E eles pregaram, arrependei-vos.
E eles se arrependeram, aceitaram Cristo. E naquele dia quase 3.000 almas foram ganhas para Cristo. Mas é interessante que eles estavam rindo, zombando, na inocência das coisas que estavam acontecendo entre eles, o mover do Espírito. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas hoje muitos estão se dizendo espirituais, fazendo coisas na igreja que as pessoas estão zombando. Infelizmente, o povo de Deus estão virando um motivo de chacota. Porque a gente vê cada heresia, cada loucura dentro da igreja, e as pessoas acham que aquilo é o Espírito Santo. Que triste, que triste, que triste, as pessoas não conseguem discernir. Tem aqueles que são profetas, que se dizem profetas, e começam a profetizar o que não tem nada a ver. Porque a profecia é para edificar a igreja, levantar a igreja, aquela palavra ungida, inspirada pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver, porque o que eles fazem é adivinhação. Ah, Deus está me mostrando que tem isso na sua bolsa. E que isso vai edificar a igreja, a pessoa. Ah, o nome da pessoa é tal, seu filho é tal. O que isso vai edificar, pelo amor de Deus? Fora outras coisas que eu poderia falar aqui. Tem muita gente que infelizmente está deixando se levar. Pastores, meu pai do céu, a maioria estão sofrendo. Porque acho que todo mundo é igual, que se dizem pastores. Não estou dizendo que pastor é perfeito, porque ele falha também. Davi foi um pastor, falhou, mas se arrependeu. Eu estou falando daqueles que se dizem pastores, mas são mercenários. Que se dizem pastores, mas não estão nem aí. Escandalizam, roubam, mentem. Se acham bam, dono da igreja. Mas Deus está falando, a minha glória eu não dou para ninguém, não. Nem o meu louvor, as imagens de esculturas. Tem gente que se tornou um ídolo. E isso é muito triste. Se tornou um Deus dentro da igreja. As pessoas estão endeusando o pastor, estão endeusando o cantor, estão endeusando. Meu Pai do céu. Um membro da igreja estão endeusando. As pessoas estão perdendo o temor. As pessoas estão perdendo o respeito pela palavra de Deus. E a Bíblia fala claramente que um dia haverá o acerto de contas. Um dia nós vamos comparecer diante do Deus Todo-Poderoso, porque eles pensam que Deus está fazendo vista grossa. Eles pensam que Deus não está se importando com o que está acontecendo com a sua noiva. Eles pensam isso. Como aquela passagem da Bíblia que diz que havia uma grande ceia e de repente entrou um homem lá com vestes brancas, veste nupcial. Só que o dono da festa viu ele. O que você está fazendo aqui? Jesus contou essa parábola. Seu lugar não é aqui, não. Você vai ser expulso, você vai ser atormentado. Porque nem é o seu lugar. Em outras palavras, você viveu de aparência. Você não tinha compromisso comigo. Está preocupado com status. Porque a gente sabe que onde tem um trigo tem um joio. Mas vai haver a separação. E as pessoas pensam que Deus não está vendo isto. Deus está vendo. E a gente que é de Jesus, às vezes ficamos indignados com certas coisas. Porque Jesus fica indignado. Eu compartilhei uma mensagem esses dias, está até no meu Facebook, tem no meu canal do YouTube também, Pastores e Suas Invenções. Uma mensagem que Deus me deu há uns 2 anos atrás. E eu ouvi essa mensagem novamente e me lembrei de algo ali, quando Jesus, um rapaz queria entrar na igreja, estava desesperado e não deixaram.
Quando ele chegou lá, se arrumou, eu vou para a igreja, eu vou me converter, eu vou buscar a Deus, eu vou mudar de vida. Quando ele chega na porta, não deixaram ele entrar, não, aqui não é seu lugar, não. Aí ele saiu revoltado, triste. Imagine. Aí vem uma pessoa, abraçou ele e disse assim: ei, não fica assim não. Também não me deixaram entrar. E sabe quem era? Jesus. Eis que estou à porta e bato. Alguns líderes, pastores, não têm noção da prestação de contas de cada alma que ele vai prestar. Ele não tem noção. Alguns não têm. Ele acha que tem que fazer o que ele quer com aquela ovelha. Tem que pisar naquela ovelha. Tem que ferir aquela ovelha. Em nenhum momento você vai ver Jesus fazendo isto. Pelo contrário, Jesus repreendia com amor, com carinho. Jesus não controlava nenhum deles. Nenhum deles. Ele não controlou nem Judas. Olha, o que você tem que fazer, faça logo. Olha, um no nosso meio há de nos trair. Ele foi dando até dicas. Mas é que Judas fez a escolha dele. Jesus não controla ninguém. Sabe por quê? Porque ele quer ser aceito, mas de coração. Ele quer que a porta seja aberta para ele. Para que ele entre. Ele não quer um amor forçado. Não quer, não. Ele quer ser amado verdadeiramente. Louvado seja Deus. Que Jesus venha reinar nos corações. Que as pessoas deixem Jesus reinar na vida delas. Porque a partir do momento que aceitamos a Cristo, a vida não é mais nossa, é dele. Estou com uma mensagem para pregar que Paulo diz que a gente não deve agradar a nós mesmos. Nós não temos que agradar a nós mesmos. Tem situações que às vezes nós vamos ter que fazer algo que não vai nos agradar, mas é a vontade de Deus. Por exemplo, perdoar alguém que o feriu, que o traiu. Isso é mandamento, é palavra. Ajudar alguém. E Deus nos prova. Independente da situação, a palavra tem que estar acima de tudo. Obediência à palavra. Quantas ovelhas, pessoal, não estão perdidas agora? Feridas, machucadas, desviadas, abandonadas no mundo. Porque foram traumatizadas, feridas e decepcionadas. Ezequiel 34 retrata essa situação. E lá Deus fala, mas pode deixar que desses pastores eu vou tomar conta. Nós vamos estar diante de Deus um dia. É tão difícil ganhar uma alma. Imagine nos dias de hoje. Imagine nos dias de hoje ganhar uma alma. Porque você é inteligente, você vai entender que eu vou falar aqui em nome de Jesus. Imagine quantas pessoas não estão fora, triste e decepcionada, ferida e machucada. O que ela vai fazer? Ela vai acabar contaminando outros, que ela está amargurada, ela está triste. Vai contaminar os incrédulos, os perdidos. Então não vou para a igreja, porque você estava lá. Você está triste, toda arrebentada, ferida, decepcionada, ninguém se importa com você. Então eu não vou. E assim vai indo. Hoje, para ganhar uma alma, irmãos, não é fácil, imagina o dia de hoje. Uma frieza espiritual, falta de amor. Nós temos que orar por avivamento. Mas orar mesmo, para a igreja voltar a amar, ter compaixão dos perdidos. Mas para isso tem que abrir mão, tem que renunciar. Mas muitos estão preocupados com posição, com status e outras coisas mais. Ainda envolve outras pessoas na sua revolta.
Mas eu quero dizer para você, guarde o seu coração. Jesus está vendo tudo o que acontece na sua igreja. Pode ter certeza disso. Ele é onipresente. Ele sabe. Graças a Deus pelos remanescentes que levam a sério a sua obra. E tem, graças a Deus, esses 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Eu vou te dar uma dica muito importante. Aquele que se diz pastor, que se diz líder. Tem muita gente que tem só título. Mas eu quero dizer para você que Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Esse é o líder, esse é o pastor, ele serve. Ele serve. Esse é o maior no reino dos céus. Quando você vê um pastor e um líder que só quer ser servido, só tira proveito para ele, só pensa nele, ei, esquece. Esse não é o tipo de liderança de Cristo. Ele serve. Ele está ali para cuidar, para alimentar a ovelha, dar a palavra. Conhecer a ovelha pelo nome, porque Jesus chama a ovelha dele pelo nome. É diferente. E jamais esse pastor, esse líder vai querer tomar o lugar de Cristo. Porque ele sabe que sem Cristo ele é nada. Ele sabe que a unção é dele. Muitos se dizem ungidos, mas não tem a unção de Deus. Quem dá é Deus, quem capacita é Deus. Como diz um ditado, uns são, né? Uns são e outros não são. Eu quero dizer para você, fique na palavra. Olhe e ore pelo que vos persegue e vos maltratam. Agora, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Esses aí que gostam de ser aplaudidos, de serem adorados, tratados como celebridades na igreja, meu Pai do céu, eles não têm noção que é a obra de Deus. E Deus dá tempo para a pessoa se arrepender, como está escrito lá no livro de Apocalipse, uma das cartas. Mas não se arrependeram. E olha a consequência disso, depois você leia. A obra é de Deus. A igreja é de Jesus, é Ele que tem que guiar, Ele que tem que liderar. Tem muita gente com depressão, muita gente tomando remédios fortes, muita gente oprimida no ministério, na igreja. E a Bíblia diz que a opressão faz endoidecer até o sábio, que não tem misericórdia e não tem amor. Isto é muito sério. Jesus é bom. Fica firme com Ele, não deixe nada te tirar da presença dEle. Por fim, vai vir a recompensa. Aquele que perseverar até o fim se será salvo. E tomara a Deus que esses outros que querem ser aplaudidos caem em si, porque o negócio é feio. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele é um fogo consumidor. A ovelha dele, ele colocou em certo ministério na mão de um pastor para cuidar. Não para difamar. Não para pegar aquela pessoa e fazer dela tema de reunião. Não. Tem coisas que é ética pastoral. Não se deve falar. Isso é muito sério, pessoal. Tem muita gente desanimando por causa dessas coisas. Mas eu quero dizer, tem muita gente séria na obra de Deus. Tem muita gente séria, coloque isso no seu coração, tem muita gente séria na obra de Deus, irmãos. Graças a Deus por isso. Os bastidores, quem conhece é Deus. Deus sabe. Mas um dia nós vamos estar diante dele. Então fica firme com Cristo. Olha, não deixe nada te tirar da presença dele. Deus está no controle de tudo. Pode ter certeza disso. Se te perseguiu na cidade, eu sempre digo isso, vá para outra, mas não se desvie, vá onde você se sinta bem. Em nome de Jesus. Esse negócio de, fazia parte desse grupo, não faz mais, já esquece, não fale mais, não li, acabou, não sei o quê. Até parece.
que lá no céu vai ter isto. Claro que se a pessoa sai e fala mal, critica, é uma outra coisa. Aí eu concordo, tem que podar mesmo, mas caso contrário, não. Ele tem vidas, ele tem comunhão, tem amizade, tem amigos. E quando se unir, vão falar da obra de Deus, das coisas de Deus. Porque quem é espiritual não vai ficar falando mal, criticando. Não, irmãos, não entra nisso não. É diferente, mas que Deus fale mais ao seu coração. Jesus disse, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Se Jesus veio esse mundo e não veio como Deus, e em nenhum momento quis ser Deus, ele dizia, o que eu faço segundo a vontade do meu Pai. E ele sendo Deus. E tem gente que se acha Deus. Eu quero fazer uma oração em nome de Cristo. Fecha os teus olhos e oremos. Pai amado, Pai querido. Pai amado, que o Senhor venha abençoar a tua obra, a tua igreja, o teu povo. São tempos difíceis, tempos complicados. Muitos estão com comichão nos ouvidos. Outros estão com a mente cauterizada. Outros não têm discernimento. Meu Pai, misericórdia. Às vezes, a tua igreja está virando um motivo de chacota por causa de alguns, Deus, que se dizem profetas, pastores, e outros que fazem heresias dentro da igreja. Vira até meme na internet. Meu Deus, misericórdia. Desperta o teu povo. Desperte os líderes, os pastores. Desperte a cada um de nós, Pai. Eu me incluo nesta oração. Que o Senhor abençoe os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os apóstolos, os profetas do Senhor. Que o Senhor abençoe os evangelistas, os mestres, os músicos, os dizimistas, os ofertantes, os cooperadores da tua obra. Santifica a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos, como diz a tua palavra. Meu Deus, abençoe. Visita os nossos irmãos feridos e frustrados, decepcionados, desanimados, que não têm mais vontade, Deus, de se reconciliar e de voltar aos teus caminhos. Mas fazemos neste momento a oração do filho pródigo, que ele caia em si, Deus, em nome de Jesus. Que ele caia em si, que ele reconheça, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Meu Deus, faça isso, faça, Espírito Santo, mostra, para que essa pessoa veja um ambiente que ela se encontra, que não é um ambiente que ela deveria de estar, mas na tua presença. Pai, tenha misericórdia daqueles que estão, meu Deus querido, querendo enganar o povo. Meu Pai, pega uma posição de destaque, usa o título para defraudar, para enganar, para extorquir. Misericórdia, Deus. Misericórdia. Que o Senhor, meu Deus, livre o teu povo de todo mal, da mão dos lobos, e que haja conversão, meu Deus, que haja reconciliação, que o Senhor abençoe a tua obra, o teu povo, a família do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.